Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada nas nossas previsões do tempo de hoje, dia 13 de junho de 2021. Se você gosta desse conteúdo, deixe o like, comente e compartilhe esse canal. Também se inscreva. Então, olhando o que aconteceu no dia 12, a gente já tem aí a passagem da frente. Ela já começa a ser mais oceânica, porém ela ainda interage um pouco aqui sobre a região sudeste, pegando também um pouco aqui da região centro-oeste. Na região sul, a gente teve esse total do acumulado aqui entre os dias 10, 11 e 12, mas é o maior realmente, maior intensidade dessa chuva se realizou entre os dias 9 e 11, trouxe uma leve recuperação aqui para o sistema sul, principalmente as bacias do Uruguai e do Iguaçu tem aí recuperado um bom armazenamento. Então isso aconteceu agora com a passagem dessa frente até o dia mais ou menos 15, 16. A região centro-sul deve continuar apresentando aí um tempo seco mais bem definido, mas depois lá para o dia 16, 17 tem a entrada de uma nova frente, a formação aqui de chuvas novamente na região centro-sul do país. E isso é bem interessante porque essa sequência de chuvas, como eu falei no vídeo anterior, vai ajudar o subsistema sul e pode ser que para julho, primeira semana operativa, por exemplo, a Rev0, nós tenhamos alguma surpresa, mas por enquanto as chuvas elas não estão sendo tão intensas como os modelos estão mostrando, mas o solo está saturando cada vez mais e mais. Então uma sequência de chuvas que tiver provavelmente pode dar uma resposta bem melhor, principalmente na região incremental Itaipu, na bacia do Paranapanema e nas bacias do Iguaçu e do Uruguai, justamente toda essa região aqui que compreende o centro-sul do país, que é desde Mato Grosso do Sul, São Paulo até a região sul, ok? Chuvas ainda continuam se mantendo aqui mais na faixa norte do país, principalmente ainda pela atuação um pouco da Zecite. Costa leste ainda sendo atingida por algumas perturbações ondulatórias dos alívios de sudeste. Claro que agora diminuiu um pouco, mas a tendência é que a gente tenha uma manutenção dessas chuvas ainda ao longo desse mês. E aqui a costa norte e do nordeste também apresentando alguma chuva expressiva, precisamente pela atuação das ondas de leste. Observando agora a previsão do modelo Cosmo, que o IMET roda lá nos seus computadores, o que a gente vê é que tem ainda a formação de algum sistema aqui, a passagem de uma frente mais ao sul, principalmente aqui na costa da região sul do país, na costa do sudeste, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então essa configuração traz aqui uma chuva mais realizando aí lá para o dia 18, 19. E pega bem aqui, por exemplo, a bacia do Uruguai, que é a bacia que fica praticamente o estado de Santa Catarina como um todo, Então tem essa chuva boa, pega também aqui a região de Iguaçu, e também avança um pouco ainda sobre a incremental Itaipu e Paranapanema. Então essa chuva aqui, que o final do nosso horizonte é o dia 20, e é a chuva que deve se realizar entre os dias 18 e 21. Porém, lá para o dia 23 tem a passagem de um outro sistema, aproximadamente 23, 24, e um outro na virada do mês, pegando mais lá o dia 28, dia 29. Então, essa sequência de chuvas na região centro-sul pode fazer que o armazenamento de água no solo se recupere bem e, como consequência, a gente tem nessa sequência de chuvas a maior utilização, uma vez que o solo está saturado, a maior utilização dessa água que cai, sendo transformada direto em vazão e dá um impacto melhor, por exemplo, nas vazões da região sul. Outro destaque aqui a gente tem as perturbações ondulatórias dos alívios do sudeste bem ativa, trazendo uma chuva aqui mais expressiva para a costa leste e do nordeste. Zecite mais posicionada realmente aqui
na previsão a 5 graus náuticos aproximadamente, interage mais com o norte da América do Sul, mas também ajuda a trazer convecção e chuvas para a região norte, como também, né, algumas perturbações ondulatórias aqui, das ondas de leste acaba chegando e atingindo aqui a região da costa norte do Nordeste. Olhando lá para o dia 20, a gente vê ainda aquele sistema de alta pressão atuando aqui na costa do Nordeste, e isso é interessante porque as frentes elas tentam avançar, mas elas acabam ficando mais confinadas realmente aqui e trazendo chuvas para a região centro-sul do país. Olhando agora o campo, né, que a gente tem aí de pressão atmosférica do modelo GFS, a gente tem, né, alguns sistemas de baixa pressão e alguns sistemas de alta pressão tendo toda essa dinâmica normal para essa época do ano. E a gente pode ver aqui tem a manutenção de uma chuva aqui ainda bem na região centro-sul. Os sistemas frontais eles tentam avançar, mas como tem aquela alta mais aqui em médios níveis próximo ao Nordeste, ele não avança tanto em direção ao Nordeste. Ele avança um pouco sobre o país, depois ele tem uma componente mais aqui, por exemplo, em direção à África, perturba os alísios do Sudeste e traz uma chuva aqui para a costa do Nordeste, né, essas perturbações. Mas o que a gente vê é uma dinâmica padrão de neutralidade do Pacífico. Então está acontecendo. Por enquanto, as chuvas no centro-sul não devem ficar muito acima da normal climatológica. Eu acredito que deve ficar aí girando em torno da normal climatológica, ou um pouco abaixo ou um pouco acima. Mas aquele impeditivo do Laninha de trazer um tempo mais seco para a região sul do país, pelo menos nesse horizonte de junho até o final de junho, a dinâmica deve continuar normal e as chuvas devem continuar ocorrendo na região centro-sul, que essa época do ano é interessante olhar porque tem essa dinâmica de chuvas. A região mais central do país mais seca, né, invadindo aqui também a região do semiárido nordestino, e aqui as chuvas mais no norte da América do Sul e no norte da região norte. Não vemos ainda nenhum bloqueio atmosférico, algum sistema aqui com geopotencial bem fechado na região central do país, da ordem de 5.090 ou 5.900 outros modelos, que possa nos dizer que vai ter algum bloqueio atmosférico, alguma coisa desse tipo que impeça a entrada dessas frentes e o avanço de uma parte delas sobre a região centro-sul. Então tudo está acontecendo como realmente deve acontecer essa época do ano, no mês de junho, né, e provavelmente no mês de julho pela climatologia. Olhando o que o modelo do GFS mostra, a gente tem um avanço da frente aqui chegando a atuar sobre a região nordeste ainda. Depois dia 18, né, a entrada de uma nova frente na região aqui centro-sul. Depois dia 23, né, a atuação, né, de uma nova frente. 25, 27, a formação de uma outra. E a gente tem toda essa dinâmica de chuvas, inclusive no fim do horizonte, lá para o dia 28, 29, a frente chega a atuar aqui na região da bacia do Grande do Paranaíba, né? Bem em cima da região do quadrado dos reservatórios. Claro, não vai resolver muita situação agora porque está muito seco, mas isso mostra, né, que toda essa dinâmica ela está se dando de forma a realmente o que acontece nessa época do ano. Então, um grande destaque é para o setor elétrico ficar de olho aqui nessa região incremental Itaipua, que a chuva está pegando bem aqui e ela já está começando com o solo a ficar bem saturado devido a essas últimas chuvas que ocorreram. Então, toda essa região entre o norte do Rio Grande do Sul e aqui o sul do Mato Grosso e o sul de São Paulo devem ter, tanto pela passagem das frentes, como a interação aqui com o jato de baixos níveis, uma formação de uma chuva aqui bem interessante ao longo desses próximos 15 dias e, por exemplo, no início de julho. Acompanhar para ver o que vai acontecer, porque está realmente acontecendo tudo como deve ser o normal, né, para essa época do ano. Outra coisa que a gente vê aqui também é essa chuva acontecendo ainda na região norte do país, principalmente no norte da América do Sul aqui, e pela interação das ICIT, que apesar dela ainda estar aqui próxima a 5 graus norte, ainda está influenciando bem essa região mais ao sul da América do Sul. Com relação à temperatura, a gente tem em alguns momentos uma entrada de uma massa de ar mais frio na região centro-sul, avançando até a região sudeste, região nordeste e norte apresentando uma massa de ar mais quente. Realmente tem toda essa dinâmica e o que a gente vai perceber é isso, né? Entra uma frente, fica mais frio, a frente passa, volta a esquentar e a gente tem essa amplitude de temperatura
tanto de semana a semana como diária ocorrendo no país, ok? Mas nada além do que realmente deve acontecer nessa época do ano, até porque a gente está na transição para o período do inverno. Observando o armazenamento de água no solo, que a gente vê, né, que tem uma manutenção desse estado até o dia 16 aqui mais da região centro-sul, justamente essa região aqui entre o Paraná, Santa Catarina, né, sul do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul e o sul de São Paulo, deve realmente apresentar interação com aquela frente, com jato de baixos níveis, já a partir do dia 18. Então, à medida, né, que a gente for atualizando diariamente esses mapas de armazenamento de água no solo, a tendência é que nós tenhamos aqui realmente uma melhora dessa região e pode ser que a gente tenha uma resposta maior dos modelos de chuva-vazão na região incrementar Itaipu e Paranapanema, né? Se considerado subsistema centro-oeste-sudeste, e na região sul, a bacia do Iguaçu e no Uruguai, ao longo aí desses próximos 15 a 20 dias, né? Pelo menos até o final do mês, como a gente já viu nos modelos. E olhando o que o modelo do ONS trabalha, né? O GEFS, o ONS ainda não soltou, mas eu peguei aqui a imagem do tropical, deve ficar algo parecido com essa formação aqui. O que a gente nota, comparando com o que o SMWF estava mostrando ontem, ele já mostrou um núcleo bem mais definido, com a intensidade menor. Hoje a intensidade da chuva está maior, aí chegando a atuar 40 milímetros de acumulado. Claro, essa chuva aqui ainda não pegou, por exemplo, o total de chuvas até o dia 25. Então, à medida que a tendência, né, que à medida que for caminhando os dias, a gente tem uma intensificação dessa chuva, se esse sinal permanecer, como a gente está observando hoje, né? Os três modelos mostram um sinal bem parecido, só estão divergindo um pouco nesse locacional de chuva, né? O EC ainda pega as bacias do sul, bacia do Iguaçu, que fica aqui no sul do Paraná, e a bacia do Uruguai, que é praticamente Santa Catarina toda. O ETA 40 já não pega tanto e também o GEFS não pega. Mas como o modelo europeu ele é um modelo que está tendo a melhor destreza, ele está tendo um melhor nível de acerto com relação ao observado, a tendência é que nós tenhamos algo parecido com esse cenário ao longo dos próximos dias. Manutenção das chuvas aqui na costa leste e nordeste, também aqui na costa norte, alguma chuva ocorrendo, e aqui ainda no norte aqui da América do Sul e na região norte do país. Região mais central do país avançando sobre o semiárido nordestino, um tempo mais seco, bem definido, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.